Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 1. Um salmo muito conhecido. Nos diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, é com reverência que nós estamos diante da Tua presença. Nós já cantamos louvores a Ti, ó Deus, exaltamos o Teu nome. O Senhor é digno de que o cultuemos, Pai. Mas o Senhor também é gracioso e misericordioso, a ponto de não só receber um culto, mas também de falar ao Teu povo. Deus, nós nesse momento colocamos diante de Ti as nossas limitações, mas confiamos que o Teu Espírito é poderoso para abrir o nosso entendimento, nos capacitar, de maneira não só a falarmos, mas também a recebermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Queremos que o Senhor nos fortaleça nessa noite por meio da Tua palavra, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, algo que é interessante e que tem a ver com a resposta que nós podemos dar quando nos é dirigida uma pergunta simples, mas que muitas vezes nos é feita. E a pergunta é: você é feliz? Não é? Como que nós respondemos a essa pergunta? Alguns mais bem-humorados podem dizer assim: eu sou feliz. Eu gosto de fazer piada o tempo todo, estou sempre dando risada, busco ter uma vida leve, mais descontraída. Mas a questão não é se você é alegre. A pergunta é: você é feliz? E felicidade aqui, irmãos, entenda-se. Você considera-se uma pessoa bem-sucedida? Uma pessoa próspera? Uma pessoa abençoada? E aí, pode ser que algumas pessoas pensem, bom, olhando por essa perspectiva, até aquele que é o alegrão vai falar assim: eu moro em casa alugada, pego o ônibus todo dia para trabalhar, não tenho um nome conhecido na sociedade. Eu acho que quem é feliz, próspero, abençoado é aquele outro irmão que troca de carro todo ano, que tem status na sociedade, que tem uma casa na praia. Mas o interessante é que tanto uma resposta quanto a outra contém equívocos e restringe muito o que vem a ser felicidade. O alegrão, ele pode estar enganado pelo simples fato de que não é todo mundo que vive rindo e contando piada que é realmente feliz. Tem até uma canção que diz que rir de tudo é desespero. Às vezes a pessoa até vive dessa maneira para tentar ocultar algo que, quando ela está sozinha, não condiz com aquela realidade que ela demonstra em público muitas vezes. Não é incomum a gente ver humorista deprimido, palhaço se suicidando, infelizmente. Por outro lado, também não é todo mundo que tem riquezas dessa vida que pode se considerar pessoa próspera. Tem até um missionário no Rio de Janeiro que ele falava que ele conhecia gente tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Às vezes a pessoa tem nome na sociedade, tem bens dessa vida, tem riquezas, mas ela ainda assim é frustrada. E se você é frustrado, não dá para dizer que você é uma pessoa próspera, uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa abençoada. E é triste, irmãos, porque essas ideias equivocadas do que vem a ser felicidade e prosperidade se achega até ao nosso meio, até ao meio do povo de Deus. Eu gosto muito dos exemplos que tem lá em Apocalipse, das igrejas. Em Apocalipse 2, verso 9, nós vemos Jesus se dirigindo à igreja de Esmirna, por meio de João,
E ele fala, olha, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Era uma igreja que, do ponto de vista humano, passava por privações. Não só sofria perseguições, como era um povo que financeiramente não era bem sucedido, olhando assim desse ponto de vista humano. Mas Jesus vem e fala, olha, vocês sim são ricos, porque era um povo que tinha uma comunhão com o Senhor da igreja e que ainda estava fervoroso na missão, né? Ainda tinha essa relação de amor, de comunhão com Jesus. Por outro lado, lá em Apocalipse 3, verso 17, nós vemos um outro ponto, né, onde ele fala a igreja de Laodiceia, uma igreja de uma cidade rica e uma igreja também rica financeiramente. E ele fala, olha, vocês dizem, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, mas vocês nem sabem que vocês são infelizes, sim, infelizes, pobres, cegos e nus. Aos olhos de Jesus, aquela igreja que era rica, que tinha posses nessa vida, era miserável, eram mendigos. Então, irmãos, o que nós podemos tirar disso, de aprendizado logo de início, é que, biblicamente, ser próspero é ser justo aos olhos de Deus. Não tem nada a ver com você ser alegrão e ficar rindo o tempo inteiro, e nem com ser rico nessa vida. Mas é saber que está andando de acordo com as orientações, em obediência, em fidelidade a Deus. Não é algo que fica muito claro nesse salmo que nós lemos. E esse bem-aventurado, esse justo, esse abençoado, ele tem algumas atitudes que nós vamos observar, começando pelo primeiro versículo, quando ele diz, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro ponto aqui que nós vemos que tem a ver com esse que verdadeiramente é próspero, é que ele não anda segundo o fluxo do mundo. Ele não anda segundo o curso do sistema desse mundo. Ele não se atenta e não se deixa levar pelos discursos do sistema caído desse mundo. E quando nós falamos de mundo, esse homem ele tem a consciência, esse homem, essa mulher tem a consciência de que, como já diz a própria palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. E todo aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E quando nós falamos de mundo aqui, irmãos, nós estamos falando de sistema. Sabe, esse sistema cultural, político, econômico, que dita as regras, que dita as modas desse mundo onde nós estamos inseridos. Que, por vezes, adotam determinados discursos, determinadas atitudes, daqui a pouco aquilo torna-se antiquado, aí vem outro, mas o justo, aquele que busca viver de maneira a honrar a Deus e que por isso é bem-aventurado, esse não se pauta por esses modismos. Ele não vive da maneira como o sistema caído desse mundo determina. E por isso mesmo ele também não é companheiro de pecadores. Não é? Em Efésios 5, verso 11, o apóstolo Paulo diz, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Ele não faz as coisas só porque todo mundo está fazendo. Ele não negocia de maneira como todo mundo está negociando. Ele não se aproveita das brechas dos sistemas desse mundo para levar vantagens. Sabe, às vezes as pessoas são dessa maneira, irmãos, até tem uma certa relação, uma certa simpatia por aquilo que tem a ver com Deus, mas na hora de viver cotidianamente, entram no curso e na maneira como vive o mundo. Os relacionamentos, as práticas, o linguajar, né, em nada diferem daquilo que está à nossa volta. Mas ele diz, esse bem-aventurado, esse bem-sucedido, esse próspero, porque é justo, ele, primeiramente, não se deixa levar pelo curso desse mundo e também não se torna companheiro de pecadores. E aqui, irmãos, a palavra é essa mesmo usada por Paulo. Não tem a ver com você trabalhar ou estudar junto com pecadores, não é isso. Mas é tornar-se cúmplice. É tornar-se cúmplice nas obras infrutíferas daqueles que não temem a Deus.
Sabe, às vezes os extremos são perigosos, né? A pessoa torna-se crente e torna-se santarrona. Aí acha que não pode mais ter amizade com aquele que não é crente. E o texto não está falando disso. Nós não podemos nos amoldar à maneira como vivem aqueles que não temem a Deus. A gente não tem como evitar nessa vida de ter relações com pessoas descrentes. Mas isso não significa que a gente tem que se amoldar à maneira como elas vivem. Então ele fala, olha, esse homem, ele não se deixa levar pela parceria, por mais que isso muitas vezes traga vantagens. Principalmente quem está atuando aí, irmãos, na sociedade, às vezes existem recursos para os quais, se nós apelarmos, às vezes nós levamos vantagens nessa vida. Porque o sistema, às vezes, nos dá essas brechas. Mas se a gente teme a Deus, não é porque o sistema apoia aquilo que nós fazemos, mas se tem a ver com aquilo que está na lei do Senhor. Então esse homem, ele não se deixa levar pelo fluxo do mundo, ele não se torna companheiro ou cúmplice das obras infrutíferas dos pecadores, e nem se deixa levar por aquilo que zomba de Deus. Ele não compactua, irmãos, com irreverência, com zombaria. Sobretudo que tem a ver com aquilo que nós defendemos com a nossa fé, com a nossa crença. Às vezes, para a gente ficar bem com aqueles que estão à nossa volta, para não sermos vistos como os antiquados, né, como os caretas, a gente até entra em brincadeiras, ou a gente coloca-se em situações onde aquilo que nós verdadeiramente cremos é tratado com irreverência, de maneira a tornar-se irrelevante. Mas esse homem aqui, ele teme a Deus, ele cultua a Deus, independente do que ache ou pense a sociedade. Ele busca honrar ao Senhor. Então, irmãos, o primeiro ponto aqui, que nós podemos medir, inclusive, a nossa vida, nós podemos dizer que somos prósperos, bem-aventurados, primeiro, se a gente busca ter essa vida que pauta-se pelos conselhos de Deus e não pelos discursos dessa vida, pelos discursos desse mundo. Não nos tornamos parsas ou comparsas daqueles que não temem a Deus. E também nós sabemos que o nome do Senhor deve ser honrado. Nós não podemos ser irreverentes em relação a Deus. E muito menos compactuar com aqueles que têm essas posturas diante do Senhor. E como que ele faz isso, irmãos? Será que ele faz isso por instinto? Aqui o texto fala que esse homem que é bem-aventurado, que é feliz, que é próspero, ele tem essas atitudes. Mas tem uma palavrinha ali que é bem interessante. Antes, o verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O justo tem uma relação muito responsável e dedicada com a lei do Senhor. Aquele que é bem-aventurado tem esse compromisso com a lei do Senhor. E ele tem uma relação de prazer, de satisfação e de suficiência na lei do Senhor. Como eu disse, ele não vive da maneira como vive, pura e simplesmente porque ele sente o que é certo e o que é errado. Não, ele pauta a sua vida por algo. Ele tem critério, ele tem princípios, e esses princípios estão na lei do Senhor. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, verso 21, ele diz, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Nós, irmãos, não precisamos ter uma vida tomada por medo na sociedade quanto ao que podemos ou não podemos fazer. Nós temos liberdade, só que nós também temos critério. A nossa liberdade ela não está pautada nos nossos sentimentos, nos nossos impulsos, mas ela está pautada por aquilo que tem a ver com a lei do Senhor. E uma vez que nós andamos diante da lei do Senhor, nós sabemos que nós temos muito mais liberdade do que as pessoas imaginam. O problema é que muitas vezes nós nos tornamos vítimas de legalismos e não necessariamente do que aquilo que está na lei do Senhor. Mas é importante que a gente saiba isso. Olha, eu posso ser livre em Cristo Jesus. Só que eu não posso ser livre com base nos meus achismos, nos meus impulsos. Eu tenho que pautar a minha vida por um critério sólido, consistente. E qual é esse critério? A lei do Senhor. Ele tem uma relação assim. Ou seja, ele é aquele que se desvia do mal, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não zomba de Deus,
Por quê? Porque ele viu na lei do Senhor que essas coisas não são boas e que não são benéficas para a sua vida. Né? Então, ele tem essa relação de suficiência, uma relação também de constância, né? Porque ali ele fala que ele tem esse prazer na lei do Senhor, mas ele também medita nessa lei do Senhor dia e noite. Ele tem uma relação de ruminação com a palavra do Senhor. O que é ruminar, irmãos? Ruminar é um processo digestivo que alguns animais têm, que é meio nojento, mas que consiste em ele se alimenta, por exemplo, se é o gado, do capim, né? Ele mastiga, aquilo vai para o estômago, aquilo volta para a boca, e fica nesse processo, ele mastiga de novo, porque ele busca extrair o máximo que ele puder do que aquele alimento oferece. E a nossa relação com a lei do Senhor, com a palavra do Senhor, deve ser dessa maneira também. Ele diz, olha, esse homem, ele lê a lei do Senhor, mas ele não fica só na leitura. A hora que ele está trabalhando, tem hora que ele pensa naquilo que ele leu. Ele traz de novo à sua mente aquilo que ele leu. Ele vai para a igreja, né? Ele medita na lei, ele ouve a pregação. Aquilo, por vezes, volta à sua mente. Ele novamente usufrui de mais um pouco que aquela palavra tem a dizer à sua mente e ao seu coração. Aquilo depois torna-se prática, aquilo torna-se bênção na sua vida. Então, ele tem essa relação constante com a palavra do Senhor. E nós temos possibilidades, irmãos, também de ter esse tipo de relação com a palavra do Senhor. Sabe, não ficar só se relacionando com a Bíblia no domingo à noite, quando o pastor pede para a gente abrir ela. Mas a gente tem ela na nossa mão. A gente pode se relacionar de várias maneiras, inclusive com a palavra do Senhor, ao longo da semana. Seja lendo, seja ouvindo uma pregação. Hoje em dia tem o YouTube aí, né, para a gente ouvir tanta coisa que, tendo critério, são tão boas para abençoar a nossa vida. Não é por falta de possibilidades de meditarmos constantemente da palavra do Senhor que nós não temos uma vida frutífera, irmãos. Então ele fala, esse homem abençoado, ele tem essa relação constante com a palavra do Senhor. E ele tem essa relação como a de um pai, né, como a de um filho que se aconselha com o pai. Lá em Provérbios 3, 21, o pai ele fala, né, filho, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. E da mesma maneira, o Salmo 119, verso 11, o salmista diz, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se a gente quer ter uma vida abençoada e abençoadora diante do Senhor, a gente tem que ter esse tipo de relação com a palavra do Senhor, com a lei do Senhor. Não é só ficar tentando se policiar para viver de maneira a honrar a Deus. Se a gente não tem critério, se a gente não tem parâmetro, não tem como você saber qual é a vontade do Senhor. Não é? Como Deus deve ser honrado, como Deus deve ser louvado, não é? Como Deus deve ser servido. Tudo isso nós temos na lei do Senhor. Então, esse bem-aventurado que busca ter uma vida santa, antes ele a santifica, porque ele pauta pela lei do Senhor. Não é? A oração sacerdotal de Jesus lá, quando ele fala, né, intercede pelos seus discípulos, ele fala, pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a gente quer viver vida santa, irmãos, a gente tem que ter uma relação dedicada e responsável com a lei do Senhor. Não é? Nós devemos ter essa satisfação na lei do Senhor. E isso traz consequências. Nós podemos ver os sintomas e as consequências do justo que pauta a vida pela lei do Senhor. Olha o que diz o verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Primeiro, esse homem tem uma relação com a palavra de Deus, que é uma relação de nutrição. Não é? Ele faz aqui uma analogia, ele compara esse homem a uma árvore que é plantada, e é interessante que lá no original o termo é transplantada. É como se fosse uma árvore tirada de um outro lugar e plantada junto a esse riacho. Não é? É como se fosse
uma árvore que está num lugar que provavelmente é mais seco, onde ela está longe da possibilidade de ser nutrida, e ela é tirada de lá e colocada num lugar onde ela pode receber todos os nutrientes para florescer e para frutificar. O homem, e esse riacho aqui representa a palavra, a lei do Senhor. Ele diz, olha, esse homem bem-aventurado, que se relaciona com a lei do Senhor de maneira responsável, ele é como essa árvore, que por estar próximo e constantemente sendo suprido, alimentado por essa palavra, por essa água, né, pode ser verde constantemente e também frutífero. Então, como fruto dessa relação da palavra, o que surgem são frutos providenciais e também um verdor constante, ou seja, saúde espiritual. Tem até o Salmo 92, verso 12 até o 17. Vamos ler? Salmo 92, do verso 12 ao verso 17. Que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, irmãos, essa árvore, né, que representa esse homem justo, por ter essa relação constante com a lei do Senhor, representada aqui pelo riacho, ele não só é nutrido, como ele também tem a sua raiz fortalecida e também pode frutificar. Ou seja, ele é firme. Né? A pior coisa, irmãos, que pode ter para alguém que se diz cristão é ser volúvel, é ser superficial, não é? Porque aí ele fica à mercê de qualquer pregação, de qualquer ideia, de qualquer filosofia, de qualquer maneira de se viver. Mas ele diz, esse homem que tem essa relação constante de se alimentar da palavra do Senhor, porque ele se alimenta, ele tem raízes fortes, e por ter raízes fortes e profundas, ele recebe todo o nutriente que a palavra pode lhe dar, e cresce, e por estar constantemente verde, também constantemente ele frutifica. Os seus frutos não são temporões, sei lá como que é o termo, ou seja, não é algo esporádico, mas como ele está ali plantado e constantemente ele está sendo nutrido, também constantemente ele tem frutos a oferecer. Não é? Um dos problemas que muitas vezes nós enfrentamos, irmãos, é a nossa inconstância na nossa caminhada com o Senhor. Tem épocas que a gente está muito firme, tem épocas que a gente não sabe muito bem o que quer da vida. Não é? E Tiago ele diz que essa inconstância, muitas vezes ela é vivida porque nós temos corações dúbios, ou seja, nós temos um ânimo dobre, o nosso coração não é limpo. Não é? E para que ele possa ser limpo e fortalecido, nós temos que ter essa relação constante com a palavra do Senhor. E aí, à medida que nós temos essa relação de sermos obedientes, né, e de considerarmos realmente a palavra do Senhor como sustento para a nossa alma, o êxito é algo que vem naturalmente. O sucesso, a bem-aventurança espiritual, né, dentro daquilo que Deus propõe em Cristo Jesus para cada um de nós, é algo natural. Ele diz, né, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. E é interessante, irmãos, porque se nós fazemos em obediência à palavra do Senhor, nós temos que ter essa mentalidade mesmo. Tudo que eu faço é bem-sucedido, porque eu faço com a paz no coração de saber que eu estou fazendo debaixo daquilo que a lei do Senhor ordena. Pode ser que aos olhos humanos a gente não seja considerado bem-sucedido. Olha, como que aquele fulano ali pode ser considerado bem-sucedido, né? Sendo que a gente olhando humanamente, ele é um simples empregado, né? Um simples servo. Mas ele diz, olha, se você tem a paz no coração, a certeza no coração de que você faz em consideração a lei do Senhor, você pode ter certeza que você é próspero. Não é? Muito diferente do ímpio. Olha o contraste. O verso 4,
ele diz assim: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. O ímpio, ele não tem raiz, né? Ele não tem fundamento, ele não tem e nem pode ser considerado uma referência. Ele é volúvel. O justo, ali, ele é como alguém que é plantado junto a um ribeiro de água, e porque é verde e forte, ele tem raízes profundas, né, onde não é qualquer vento que derruba, não é qualquer vento de doutrina que faz a cabeça dele. Já o ímpio é considerado a palha, aquele que não tem... A gente não vê nenhuma palha por aí dando fruto. A gente não vê palha firme no determinado lugar. Qualquer ventinho que bate, leva. Ele se deixa levar por qualquer discurso, por qualquer pensamento, por qualquer filosofia, porque não tem raiz, não tem consistência. Sabe, é muito triste, irmãos, a gente ver, às vezes, quando as pessoas, elas, até ditas cristãs, passam os anos e elas nunca amadurecem, elas nunca se aprofundam na sua relação com Deus, e porque não se aprofundam no conhecimento da palavra, na sua relação com Deus, elas também nunca podem ter relações maduras com o seu semelhante. Quando você não conhece acerca da graça de Deus, dificilmente você vai conseguir ser um instrumento de graça na vida daquele que está à sua volta. Sabe, eu gosto sempre de dizer, é muito triste quando a gente vê na vida da igreja aquela pessoa que, quando tem alguma briga, você pode ter certeza que ela está no meio. 30, 40 anos de igreja, com a mesma superficialidade do primeiro dia que disse que se converteu. Porque nunca se aprofundou numa relação de conhecimento da palavra do Senhor, e toda vez, irmãos, que a gente mais conhece a Deus, que mais conhece a obra de Cristo Jesus, mais nós nos conhecemos, mais nós sabemos a nossa imperfeição e o quanto era drástica a nossa situação e da onde nós fomos retirados. E quando a gente tem essa consciência, a gente não pode ter outra postura em relação ao nosso semelhante, senão a de amá-lo também. Eu sempre repito aquela passagem de Isaías, quando ele chega no capítulo 6, até então ele é o profeta do ai de vós, quando ele vê a glória de Deus, ele fala ai de mim. E aquilo ali torna ele ainda mais pronto para ir pregar aos seus semelhantes, porque ele fala, olha, se não fosse a graça de Deus que não me fulminou agora, eu não estaria diferente de qualquer outro. Então, eu quero ir pregar acerca dessa graça, desse amor. Então, irmãos, é importante que a gente tenha essa consciência, não é? E isso vem pela lei do Senhor, pela relação que nós temos com a lei do Senhor. E aí, sim, nós somos firmes. Não é qualquer briguinha que nos faz querer sair da igreja, não é qualquer contrariedade que faz com que a gente queira abandonar aquilo que a gente acredita, porque a gente tem consistência. Agora, já o perverso, o superficial, qualquer coisa joga ele de um lado para o outro. Ele não tem consistência. Olha o que diz o verso 5. Diz assim, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui está dizendo que, olha, o perverso ele não tem argumentos para defesa. Sabe, diante de um julgamento justo, ele não tem o que mostrar. Então, ele não prevalece. Não é? Ele é vulnerável. Não é? E nós somos justos, irmãos, não por causa do nosso próprio senso de justiça, mas pela graça de Deus, por causa da obra de Cristo Jesus, nós já não enfrentamos mais a condenação. Né? A Bíblia diz, né, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós, pelo mérito e pela graça de Deus que nos é oferecido e apresentado na lei do Senhor, nós sabemos que nós somos justos e nós podemos, então, prevalecer no meio do povo de Deus. Mas aquele que não teme a Deus, ele, a menor possibilidade de julgamento, ele se rebela ainda mais. Não é? Olha o que diz aqui, a verdade para esses homens os repele. Não é? O justo, diante da lei do Senhor, ele se corrige. Sabe, nós ouvimos a palavra do Senhor e nós não somos ainda, do ponto de vista humano, perfeitos. Então, constantemente, essa lei apara as nossas arestas. Quando nós estamos saindo do caminho do Senhor, lá o
O autor, lá em Eclesiastes, ele diz que a lei do Senhor é como um aguilhão, é como se fosse uma vara com um prego na ponta, que quando, né, o animal está se desviando, ela empurra ele de volta para o caminho, e a lei do Senhor é assim mesmo. Não é algo trágico, irmãos, muito pelo contrário, a gente está aqui ouvindo uma pregação, e do nada a gente receber um açoite. Porque, afinal de contas, nós falhamos, e nós somos filhos de um pai que se importa conosco, e que por isso mesmo nos corrige. Agora, o justo, o injusto, o ímpio, ele não tem esse tipo de relação com a palavra do Senhor, com a lei do Senhor. Nós até agradecemos, não é? Se nós realmente somos bons cristãos, quando a gente é corrigido, a gente fala, olha, louvado seja Deus, porque significa que o meu pai se importa comigo e está querendo me colocar no caminho. Agora, o ímpio, ele se sente repelido, ele quer que o sistema se adeque, que a palavra do Senhor se adeque às suas vontades, que são imperfeitas, que são fúteis. E isso, às vezes, chega até a igreja. Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4, ele diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O ímpio, o perverso, ele prefere o que é leviano, o que é inconsistente. Ele é palha, não é? É inconsistente. Então, irmãos, que a gente tenha o temor no coração de querer ser encontrado, né, diante de Deus como aquele que é a árvore plantada junto à palavra de Deus, que constantemente é nutrida por essa palavra, fortalecida e que por isso mesmo frutifica. E como boas árvores, irmãos, por vezes nós precisamos ter algumas coisas podadas, não é? Às vezes a gente precisa ali de alguns elementos, algumas substâncias que vão certamente matar alguns fungos em nós para que a gente possa continuar sendo frutífero, mas é melhor que a gente sofra por ser confrontado pela palavra de Deus do que sofrer as consequências de sermos pessoas que não sabem de onde vieram, nem para onde vão, porque são levados para todo lado por todo vento de doutrina, por toda e qualquer filosofia dessa vida. Não é? E isso é o ímpio. Não é? Só que Deus conhece o caminho tanto de um como de outro. Olha o que diz o verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor anda com o justo. Não é? E por ter essa relação de companheirismo do justo com o Senhor, nós podemos ter a certeza de que nós experimentamos uma vida de clareza, de luz. O Salmo 119, verso 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O ímpio, por sua vez, ele anda segundo os seus próprios conselhos. Não é? E lá em Provérbios, capítulo 4, verso 19, a palavra diz assim, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Há um contraste, irmãos. A gente buscar andar diante do Senhor, considerar a lei do Senhor, pode ser que a gente seja levado a lugares onde, num primeiro momento, a gente até fique um pouco preocupado, né, por não saber direito onde o Senhor está nos levando, mas certamente é lugar firme, é lugar de claridade, né, é lugar bom. Agora, aquele que prefere se pautar pelos seus próprios instintos, pelo seu próprio senso de justiça, certamente vai viver na obscuridade. Né? O texto de Provérbios aqui diz, olha, eles tropeçam e ficam batendo cabeça, nem sabem onde estão. Então, irmãos, nós aprendemos algumas coisas aqui acerca do que é ser verdadeiramente próspero diante do Senhor. Não é? E algo que nós percebemos, irmãos, que o homem, a mulher bem-sucedido do ponto de vista bíblico, primeiramente ele tem uma vida de satisfação na palavra do Senhor. Nessa palavra,
que ela toma forma, né? Lá em João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse Verbo encarnou-se, não é? Veio a este mundo, na pessoa, na obra de Cristo Jesus. Então, uma vida de satisfação, sobretudo, na pessoa e na obra de Cristo Jesus. A gente entender que tudo que a gente precisa, a gente tem nele. Prioritariamente, irmãos, nós temos que ter uma relação onde nós pautamos a vida pelo exemplo e pelo conselho de Jesus, que é o Verbo que se fez carne. Sabe, nós não precisamos necessariamente ser os melhores teólogos do mundo, mas se a gente conhecer pelo menos a vida de Jesus, se submeter ao seu senhorio, não ter na palavra Senhor e Mestre pura e simplesmente algo que a gente canta, mas algo que realmente é uma realidade na nossa vida. Se Ele é nosso Senhor, nós somos seus servos. E se Ele é Mestre, Ele é de quem nós aprendemos. Então, se a gente puder se submeter e aprender de Cristo Jesus, a gente está aprendendo daquele que resumiu toda a palavra do Senhor, aquele que encarnou a palavra do Senhor. Então, o justo, o próspero, ele tem uma vida, sobretudo, satisfeita na palavra que se encarna na pessoa de Cristo Jesus. Esse Jesus que é o rio de águas vivas. Lá em João, capítulo 4, versos 13 e 14, quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele diz, olha, qualquer um que beba dessa água que você veio buscar aqui nesse poço, tornará a ter sede. Agora, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa água vai ser no seu interior uma fonte a jorrar pela vida eterna. Então, irmãos, é uma vida onde nós nos saciamos em Cristo Jesus. Nós não só temos uma relação de conhecimento da sua vontade, onde nós declaramos que Ele é nosso Senhor e nosso Mestre, mas Ele é a nossa fonte primária de satisfação. É em quem nós podemos realmente encontrar razão para a nossa existência. Essa mulher samaritana, ela tinha várias buscas. Ela queria buscar um sentido para a sua vida. E buscava em muitas coisas, nos relacionamentos, inclusive na religião. Quando ela pergunta, olha, eu sei que o Senhor é um mestre, então diga, qual que é o monte correto de se adorar? E Jesus fala, olha, não é nem nesse, nem naquele, é em espírito e em verdade. E quando Jesus torna-se aquele que supre realmente a necessidade do coração daquela mulher, ela se torna um instrumento do evangelho, da salvação, para muita gente. Porque ela não se satisfez em algo que é palpável, pura e simplesmente. Fosse a água do poço, fosse um marido, fosse uma religião. Ela encontrou aquele que é a fonte verdadeira de toda a vida verdadeira. A sua satisfação passou a ser em Cristo Jesus. E não só isso, irmãos. Nós nos consideramos prósperos verdadeiramente quando temos essa relação com a palavra do Senhor, com a lei do Senhor, quando Jesus é a nossa fonte primária de satisfação, e por isso também nos tornamos agentes dessa bênção, porque nele nós temos toda a seiva e todos os nutrientes para frutificarmos. Não há como nós sermos instrumentos abençoadores, irmãos, na obra do Senhor, se nós não tivermos satisfação naquele que é a fonte de toda a vida verdadeira. Não adianta a gente querer falar acerca de vida eterna, se nós não bebemos da fonte que é Cristo Jesus, se nós não estamos ligados com Ele. Lá em João 15, verso 5, ele diz, olha, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queremos ser frutíferos, irmãos? Nós temos que estar próximos àquele que é a fonte de toda a vida. Aquele que realmente pode nos dar o alimento, que pode ser o alimento verdadeiro para as nossas almas. Então, irmãos, ser próspero, biblicamente falando, é ser em Cristo Jesus tudo o que Deus quer para as nossas vidas, para a sua própria glória. Sabe, se tem algo que nós devemos ambicionar, é isso. É chegar um dia diante de Cristo Jesus e saber que nós fomos o máximo
daquilo que Deus projetou para as nossas vidas em Cristo Jesus. A palavra diz que, à medida que nós somos salvos, é como se Deus colocasse uma pista diante de nós, e agora nós temos uma carreira proposta, não é, em Cristo Jesus. A gente chega lá, naquele dia, lá no estádio, eu gosto muito dessa figura de Hebreus lá, e saber que a gente correu de maneira livre, desimpedida, e foi, se não foi tudo, foi o máximo que podia dentro daquilo que Deus propôs em Cristo Jesus para cada um de nós. Então, irmãos, ser próspero não tem a ver com ter, mas sim com ser. Sabe? A gente colocar a nossa vida diante do Senhor, e mais do que ficar almejando grandes coisas nessa vida, é almejar ser tudo que Deus propôs em Cristo Jesus para cada um de nós, para que o nome dele seja glorificado, não é? E nós sejamos abençoados e abençoadores, não é? Nós não só sejamos satisfeitos, contentes. Eu gosto muito da palavra contentamento, irmãos, que ser contente é difícil, é diferente de ser acomodado. Às vezes as pessoas acham assim, não, eu sou contente com o que tenho. E aí Deus está dando um monte de possibilidades para ela ser melhor, mas ela, não, aí é acomodado. Agora, o contente é aquele que não vive inquieto por aquilo que ainda não tem. Não é? Ele é satisfeito com aquilo que tem em Deus. E à medida que Deus vai dando mais, ele é satisfeito. E se Deus não der mais, ele também é satisfeito, porque sabe que está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Não é? Então, que a gente possa ter essa vida de contentamento, irmãos. Que a gente possa pensar que pode ser que a gente seja mais feliz do que a gente imagina. Sabe? Que a gente não paute a nossa vida pelos critérios de felicidade que o mundo nos impõe. Eu tenho a minha vida aqui simples, mas eu temo a Deus, eu pauto a minha vida pelos princípios da palavra do Senhor, eu não me envolvo em coisa errada. Então, quem disse que eu não sou próspero, que eu não sou bem-aventurado, que eu não sou rico? Pode ser que o contrário também seja verdadeiro, irmãos. A gente esteja enganado, achando que é muito abençoado por Deus, porque a gente tem se deixado pautar pela maneira de ver bênção, que inclusive às vezes é colocada nos nossos próprios meios evangélicos, né? A famigerada teologia da prosperidade, que se você é um cristão, você tem que ser patrão, né? Porque senão você está falhando em alguma coisa. E não é dessa maneira, né? Se você tem a sua vida e coloca constantemente a sua cabeça no travesseiro e entende que não defraudou ninguém, não é? Honrou a Deus, ama o seu semelhante, ama até aquele que não merece ser amado, como aliás nenhum de nós merece, vamos dizer assim, né, pelos nossos próprios méritos. Você pode ter a consciência tranquila de que você é mais rico do que imagina. Né? Que Deus nos ajude, irmãos, que cada dia mais a gente possa ter uma relação estreita com a palavra do Senhor, responsável, constante, e à medida que tem essa relação constante, certamente os nossos frutos também serão mais visíveis e mais constantes. Né? Que qualquer espírito de inconstância possa ser vencido na nossa mente, no nosso coração, que a perseverança seja uma característica nossa verdadeiramente, porque a palavra nos orienta, né? Que aqueles que perseveram até o fim, esses receberão a coroa da vida. Não que nós vamos perseverar pela nossa própria força, mas pela graça de Deus. É uma característica do vencedor, do cristão, a perseverança. Né? E nessa comunidade, irmãos, que você possa querer amadurecer. Sabe, que daqui a 10 anos, você tem a alegria de perceber que não é mais como era antes. Né? Aquilo que te machucava lá no passado e que te fazia querer desistir lá, não faz mais, porque agora você tem mais firmeza, porque você tem uma relação mais próxima, mais profunda com a palavra de Deus. Né? Você tem uma relação menos superficial com o que é ser cristão verdadeiramente. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos orar? Santo e eterno Deus, graças te rendemos por Cristo Jesus, pela tua palavra, Senhor.
Deus, Cristo Jesus que pode saciar as nossas sedes, ó Deus, que pode realmente dar sentido às nossas vidas, em quem nós podemos ter satisfação verdadeira, em quem nós verdadeiramente somos ricos. Ó Deus, não ricos segundo os conceitos desse mundo, não bem-aventurados ou bem-sucedidos de acordo com os valores desse mundo, mas bem-aventurados e prósperos, porque em Cristo Jesus, à medida que atentamos à Tua palavra e ouvimos a voz do Teu Espírito, nós podemos ser justos aos Teus olhos, Pai. Ó Deus, nós queremos te dar graças, ó Deus, porque a vida cristã é simples. Muitas vezes nós complicamos. Ó Deus, nós não precisamos nos privar do convívio em sociedade, mas nós precisamos não nos envolver com os costumes que te desonram, Pai. Deus, nós podemos ser aqueles que influenciam, ó Deus, ao invés de serem influenciados pelos sistemas desse mundo. Mas nós influenciamos à medida que temos essa relação próxima, ó Deus, de alimentação, de nutrição, que a Tua lei pode oferecer, Pai. Que o Senhor nos ajude cada dia mais, ó Deus, nos alimentarmos da Tua palavra, seja algo tão importante quanto nos alimentarmos fisicamente. Ó Deus, termos uma vida de comunhão contigo, seja tão importante quanto a relação que nós temos com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, com aqueles que estão à nossa volta, Pai. Ó Deus, que buscarmos satisfação e riqueza em Ti, seja algo tão importante quanto as buscas que nós fazemos, ou mais importante quanto as buscas que nós fazemos nessa vida, por querermos ser bem-sucedidos aos olhos dos homens, Pai. Que nós possamos querer ser bem-sucedidos aos Teus olhos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus os abençoe, irmãos.